Oi, Cícero, muito boa noite, muito obrigado por aceitar esse convite do canal Ciência Free para a gente poder fazer essa noite de sexta-feira, né, às 18h41, fazer essa sua aula que você tão honrosamente se comprometeu a vir para cá, para poder conversar com a gente um pouco sobre microbiota intestinal e exercício físico. Então, eu passo a palavra para você, você pode fazer sua apresentação, você fica bem à vontade, e ao final a gente vai fazer, se tiver no chat, né, perguntas, a gente vai fazer essa abertura para você poder responder. Quem vai estar controlando também o chat nesse momento vai ser a Lídia, né, que é uma colega que sempre nos ajuda no canal Ciência Free, e ao final a gente abre para essas perguntas, tudo bem? Então a palavra, Cícero, está com você e mais uma vez, muito obrigado. Excelente, Paulo. Uma boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer imenso estar aqui podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês e também aprender, né? Acho que a gente está aqui na posição não é só de jogar o conhecimento, mas de também nessas trocas, né? Nessas oportunidades de aprender bastante. Eu fico muito feliz pela proposta do canal Ciência Free, né? Um canal que tem como objetivo compartilhar conhecimento gratuito, de amplo acesso, que é algo que eu bastante acredito, que eu trabalho muito na nutrição. E outro motivo é porque o Paulo é um colega, né, de longa data, já temos aí bastante tempo de relação, ele contribuiu muito com a minha formação e eu fico muito feliz, né, de certa forma, pelo convite, por todos esses fatores, né, para falar com vocês um pouquinho sobre um tema também que é muito relevante e que, por vezes, a gente acaba vendo algumas divergências na rede social, né, que a gente sabe que não é o melhor local hoje para se nutrir de conhecimentos, as bases de dados científicas são o melhor caminho, e o foco de hoje é tentar trazer para vocês um pouquinho dessa visão, baseada em evidência do que é que a gente tem de entendimento sobre essa relação. Mas fico imensamente grato e feliz, né? Vai ser um prazer imenso, e eu espero deixar algumas mensagens para vocês ao longo da aula de hoje, que de alguma forma contribua, né, com todo mundo que conseguir assistir. Como eu já tinha falado anteriormente, o tema é microbiota gastrointestinal e exercício físico, e nós vamos, como professor que sou, né, nutricionista e professor, acho que professor é uma palavra muito forte, mas eu acho que eu estou começando ainda, né, tenho muito a melhorar ainda nesse processo. Para começar, eu sempre gosto de declarar que não há conflito de interesse na minha apresentação, principalmente porque eu vou falar em alguns momentos sobre alguns tipos de suplementos, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês em termos de conhecimento, em termos de conteúdo, tudo vai ser referenciado, vai ser uma visão científica, onde não há nenhum tipo de interesse, né, em relação a essa informação. Bom, gosto sempre de começar pelo começo, né, sendo redundante. Então, trazendo para vocês um pouquinho do conceito, né? O que é essa microbiota gastrointestinal, né? Ela é humanos e outros mamíferos, eles são colonizados por uma vasta, complexa comunidade microbiana. Inclusive, existem alguns autores, alguns livros que tratam, né, de que a nossa quantidade de células, ela é extremamente inferior à quantidade de bactérias que vivem em nosso corpo. Então, em alguns casos, né, algumas pessoas até tratam, né, que nós somos quase que bactérias, digamos assim, propriamente dito, de tão intensa, de tão simbiótica que é essa relação, né, e essa colonização desses micro-organismos no nosso corpo. Então, pessoal, um dos locais mais presentes dessa quantidade de microbiota é ao longo do nosso trato gastrointestinal. Então, em todas as porções, nós vamos ter uma determinada quantidade de micro-organismos que vão estar, né, relacionados também com alguns aspectos fisiológicos que a gente vai ver ao longo da aula. Predominantemente, em termos de quantidade, essa maior quantidade ela está presente na porção do ilho, que é uma porção mais terminal do nosso intestino delgado, e na porção do cólon. Então, em termos quantitativos, é o local onde tem a maior propensão e talvez o melhor microambiente para que esses micro-organismos eles cresçam e eles produzam, e eles também têm a sua ação mais presente nesse local, embora vai ter que a gente chama de eixos e crosstalk, relações com vários outros órgãos, com vários outros tecidos. Em outros ambientes, como, por exemplo, a boca, ou até outra porção, como, por exemplo, a porção do estômago, que seja um pH ácido, né, que é realmente um ambiente muito inóspito, ainda assim, ainda existem algumas bactérias que vão estar presentes nessa porção. Então, como que funciona essa relação da microbiota do nosso trato gastrointestinal com nossos aspectos fisiológicos, né? Uma das suas funções é de estar auxiliando
em processos digestivos e absortivos em relação aos nutrientes. Daí a gente já estabelece uma relação muito forte, né? Se ela contribui com digestão e absorção, então já é de total interesse que a gente compreenda como que se dá essa relação. Além disso, ela auxilia na questão da propulsão do nosso trato digestivo, então ela vai auxiliar a fazer os movimentos peristálticos, a que esse bolo alimentar percorra o nosso trato gastrointestinal, é uma importante barreira contra patógenos e toxinas, então ela tem uma relação também muito vinculada com o sistema imunológico. Por quê? Porque o nosso intestino já tem uma relação, né? Tem um GALT que está ali presente, que é um tecido linfóide que está vinculado ao trato gastrointestinal, que vai relacionar com essa microbiota. Então, essas são as principais funções, digamos assim, mas a gente vai ver que tem uma influência ainda mais intensa. O que é que influencia a composição dessa nossa microbiota? Eu falei, ele está presente. Então, o nosso corpo ele tem uma quantidade de micro-organismos. O que vai preponderar em relação aos seus efeitos fisiológicos é a proporção. É quais cepas bacterianas que estão presentes em maior quantidade. Como que está isso em termos de equilíbrio? Porque sempre vai existir bactérias vinculadas a efeitos deletérios e sempre vai existir bactérias relacionadas com efeitos benéficos. Essa proporção, né, essa diversidade é o que vai realmente gerar o quadro que a gente chama de eusbiose, que seria um quadro normal, ou de disbiose, que a gente também vai conversar, que seria já um padrão mais negativo, onde essa microbiota está gerando consequências negativas para o nosso organismo. Então, vários fatores ambientais vão influenciar nessa questão. O exercício é um deles, como a gente pode observar na parte superior do slide, mas a dieta também está presente, né? Mas a gente também conta com um fator ambiental muito grande. Então, questão de exposição a drogas, antibióticos, poluição de ar, exposições também a xenobióticos, que são alguns compostos tóxicos que a gente tem, principalmente devido a toda a questão da industrialização, ao cenário atual que a gente vive, e também fatores genéticos e epigenéticos vão influenciar nessa composição da microbiota. E aí, essa composição da microbiota ela é influenciada não somente quando a gente nasce, né, quando nós viemos ao mundo, mas existe hoje uma evidência científica muito grande de que essa influência dos fatores ambientais, principalmente da saúde materna, né, que acaba influenciando a nossa mãe, vai influenciar na microbiota dessa criança. Então, fatores como, por exemplo, o tipo de parto, se é uma criança pré-termo, a termo, qual foi o tipo de alimentação inicial, quais foram as primeiras exposições dessa criança ao ambiente, vão ser fatores que também vão influenciar. Então, a microbiota intestinal ela passa a ser construída, digamos assim, desde o momento em que a gente ainda está, né, no ventre materno e essa exposição ela chega pelo líquido placentário, chega por esse contato também com compostos e componentes maternos também estão presentes. Então, é uma relação extremamente complexa, ampla, são vários fatores que estão influenciando e cabe a nós tentar encontrar aqueles que a gente consegue controlar para tentar otimizar. E como eu destaquei, né, a nutrição é um dos principais fatores e a atividade física também. Nessa imagem, a gente pode observar que conforme aumenta o nível de intensidade desse exercício, conforme aumenta essa demanda cardiorrespiratória, a gente tem uma tendência a ter uma maior diversidade bacteriana. Em comparativo, pessoas que estão fisicamente inativas, elas têm uma preponderância maior de espécies pantobióticas, que aí a gente consegue enquadrar elas como sendo bactérias ruins, isso de uma forma bem simplista, tá certo? A gente vai discutir um pouquinho mais disso ao longo da aula. Mas, a grosso modo, é essa definição. Então, o exercício, quanto mais intenso, quanto mais regular, quanto mais presente, maior vai ser a sua contribuição em relação à composição e à diversidade da nossa microbioma, né? Da nossa microbiota intestinal. Então, esses fatores ambientais aqui em cima, como a gente já discutiu, eles vão favorecer ou uma microbiota em equilíbrio ou um quadro de disbiose, que é justamente esse desequilíbrio, é uma preponderância dessas bactérias consideradas, entre aspas, ruins. Essas bactérias ruins, elas vão produzir metabólitos bacterianos e toxinas que vão ter ações sistêmicas. Então, vai influenciar em vários tecidos e órgãos, como a gente conversou, e vai acabar, estar vinculado, né? Muitas delas não são a causa direta, mas elas influenciam no surgimento de algumas doenças, como, por exemplo, as doenças crônicas. A gente tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, doenças cardiometabólicas, obesidade, asma, estresse, autismo, enfim, várias doenças vão ter esse caráter e vão ter um pouco dessa influência na nossa microbiota gastrointestinal. Então, nessa imagem, a gente consegue observar um pouco mais de doenças, né, do que no slide anterior, onde a gente, por exemplo, a própria DRC, doença renal crônica, também vai estar presente, doença celíaca, as próprias doenças autoimunes, porque
tem um cunho de sistema imunológico muito presente, como a gente já viu. Existe uma relação direta, né, entre microbiota e sistema imunológico, devido ao local onde essa microbiota está, né, o GALT, os tecidos linfóides, o sistema imunológico que está presente no nosso TGI. Aqui nesse slide, no lado esquerdo, a gente consegue observar lá em cima uma situação de saúde. Então, é uma situação onde tem esse equilíbrio, a gente tem a preponderância de bactérias boas. Essas bactérias boas vão aumentar a produção de muco. O muco é uma barreira natural também que vai proteger e vai gerar esse ambiente favorável. Esse ambiente favorável gastrointestinal, quando a gente fala em favorável, a gente remete também às funções digestivas, absortivas, mas principalmente ao que a gente chama de integridade de barreira. Então, nessa imagem, a gente pode observar essas célulazinhas que a gente chama de enterócito, que são as células que estão presentes no nosso trato gastrointestinal, mas principalmente nas porções do intestino, né? São células intestinais. E essas células intestinais, elas precisam estar juntas. Por quê? Porque ela impede que as toxinas e bactérias e patógenos entrem na nossa corrente sanguínea e tenham acesso sistêmico ao nosso corpo. Quando a gente fala de trato gastrointestinal, a gente está falando de uma barreira, né, de uma exposição do nosso corpo a fatores externos. Então, é importante que isso esteja íntegro para que a gente tenha uma proteção contra fatores externos. Então, quando eu estou em situação de saúde, eu tenho essa barreira íntegra. Inclusive, esses micro-organismos benéficos, né, probióticos, eles vão produzir substâncias como os ácidos graxos de cadeia curta. Aqui na imagem a gente tem o propionato e butirato, mas existem alguns outros que vão exercer efeitos benéficos. Um deles é a questão da regulação dos peptídeos intestinais. Então, eles vão fornecer suporte para a questão do controle do sinal de fome e saciedade. Então, ele vai auxiliar a diminuir essa ingestão alimentar, vai também, consequentemente, auxiliar no metabolismo de glicose, e aqui do lado esquerdo tem uma ação nos linfócitos, né? Então, ele vai estimular positivamente o meu sistema imunológico. O oposto acontece, gente, quando a gente passa a olhar para o slide do lado direito, onde eu tenho desordens metabólicas. Nesse caso específico, eu tenho uma preponderância de bactérias negativas, né? Bactérias gram-negativas, principalmente, mas bactérias que geram efeitos deletérios. E aí a gente tem uma menor produção de muco. Eu não vou ter uma boa produção dos ácidos graxos de cadeia curta, em consequência, eu não vou ter esses efeitos metabólicos positivos, né, em relação a controle de fome e saciedade, metabolismo de glicose. E eu vou ter, gente, aqui do lado direito, o aumento de PAMPs e de LPS, que são moléculas que são consideradas toxinas dessas bactérias que são negativas. Essas toxinas, elas vão passar pela nossa barreira intestinal, vão ter acesso à nossa corrente sanguínea e vai gerar o que a gente chama de endotoxemia metabólica. Endotoxemia lembra toxinas, aumento no nosso sangue, né? Se a gente for olhar a etiologia da parábola. E é exatamente isso. Então, vai gerar um quadro de inflamação de baixo grau que vai influenciar, né? Vai desregular vários fatores do nosso corpo. Nesse slide, a gente consegue ter um destaque maior para essa função de barreira. Então, a gente tem vários zooms aqui na imagem para a gente conseguir visualizar. Embora, didaticamente, a gente tenha uma estrutura mais horizontal, mas a gente precisa lembrar que a gente, quando fala de trato gastrointestinal, a gente está falando de um tubo, né? Então, a gente tem essa estrutura das vilosidades, que é a estrutura semelhante a um dedo, né? De uma forma bem didática para vocês. E a gente tem as criptas, onde vão estar presentes essas células que vão estar juntas por junções comunicantes, tag juntos, que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Ó, essa aqui é outra imagem, a gente está falando de um UME, né, uma estrutura circular, que didaticamente a gente apresenta nesse formato mais horizontal. Lembra que eu falei das tag junctions? Elas são, aqui do lado direito, essas interseções que fazem com que a nossa enterócito ele fique próximo, ele fique impermeável. Então, quando há um processo de disbiose, um dos fatores que vai influenciar para essa permeabilidade intestinal é a falha, né, dessas tag junctions. Elas não vão funcionar adequadamente, que vai propiciar, né, essa passagem de patógenos e antígenos para a nossa corrente sanguínea e aí gerar, consequentemente, a endotoxemia metabólica que a gente já conversou. Lembra que eu falei que um dos fatores que aumenta é o LPS, é uma das toxinas bacterianas que vão aumentar na corrente sanguínea. Esse LPS, né, um lipopolissacarídeo, ele vai estar presente na membrana externa das bactérias gram-negativas, que é um gênero que é vinculado com padrões negativos de microbiota. Então, o termo gram-negativo dá até uma associação simples, né, da gente remeter a algo ruim, o termo negativo. Por quê? Porque vai ter LPS na barreira, esse LPS ele vai passar, em caso haja uma permeabilidade intestinal, e vai gerar essa inflamação de baixo grau que vai comprometer, né, todo o nosso funcionamento do corpo. Diferentemente aqui do lado direito, que a gente tem a bactéria gram-positiva, que ela não vai ter LPS, né? Pelo contrário, ela vai acabar favorecendo essa função de barreira. Ó, aqui é outra imagem mostrando, na verdade, um enterócito, né, com inflamação,
ou leaky gut, que também é um termo que remete a esse aumento de permeabilidade intestinal. Esse LPS ele vai passar, vai chegar na nossa corrente sanguínea e vai ter toda essa ativação do sistema imunológico, promovendo um estado pró-inflamatório. Então, pessoal, no centro aqui dessa imagem, a gente consegue observar que a microbiota está diretamente relacionada com o sistema inato, sistema imune inato. E a dieta vai ser um fator que a gente vai conversar mais no final, mas tudo isso está interligado e pode estar vinculado a várias patologias, como a gente falou. Então, quando eu estou em desbiose, eu tenho um aumento do LPS e eu vou ter ações, no caso do ponto de vista metabólico, em órgãos centrais, como o próprio fígado. Em termos do exercício, o músculo ganha um certo destaque, então o músculo também vai influenciar. Tudo isso gerando inflamação, resistência à insulina e algumas outras desordens, como, por exemplo, no tecido adiposo, tem infiltração de macrófago. Então, são alterações negativas em virtude desse padrão de microbiota inadequado. Diferentemente, acontece quando a gente tem a homeostase, então tem uma diminuição da LPS e a gente tem uma redução de todos esses fatores inflamatórios. Então, é necessário que a gente intervenha de maneira muito intencional, estratégica, promovendo, né, um equilíbrio dessa microbiota. Aqui é mostrando também aqui embaixo, mais especificamente, esse destaque para esse equilíbrio dos metabolismos. Então, ele influencia no tecido, mas também influencia do ponto de vista metabólico. Então, um aumento de inflamação está associado com resistência à insulina. Então, esse metabolismo de glicose ele não vai funcionar adequadamente, né? E também a questão dos lipídios e desse balanço energético vai acabar promovendo um estado de saúde, né? Uma condição fisiológica que vai gerar uma propensão ao armazenamento de gordura. Então, a microbiota intestinal ela não vai levar uma pessoa a ser obesa diretamente, até porque o fator que mais prepondera nesse caso é um ajuste calórico, mas ela vai acabar gerando esse cenário mais favorável, né, um risco maior. E quando a gente fala de exercício físico, a gente está falando principalmente de desempenho, né? Então, a microbiota ela também vai influenciar. E já partindo para uma função que é bem inicial da microbiota, sem pensar de ponto todo esse vista sistêmico, mas se a gente for mais para a questão da digestão e absorção, o exercício físico ele vai gerar um efeito na função gastrointestinal. Então, ele vai gerar uma alteração na perfusão, na função absortiva e na permeabilidade e na motilidade também. Então, se eu já estou com um quadro de desbiose, por exemplo, e eu tenho ainda esse efeito do exercício acontecendo, vai ser um cenário que realmente pode comprometer o desempenho esportivo, principalmente quando a gente fala aqui do lado esquerdo de atletas de alto desempenho. Então, uma pessoa que faz uma maratona próximo de 2 horas, a gente está falando de atletas de elite, né? Então, ele tem que sustentar um exercício físico a 94% do VO2 máximo. É uma demanda cardiometabólica muito intensa, né? Na verdade, cardiometabólica mesmo, mas é uma demanda de oxigênio muito alta. Então, ele tem que estar constantemente sendo seu corpo muito exigido. Nesse tipo de exercício, por exemplo, a gente tem uma ingestão muito elevada de carboidrato. Então, é necessário que esse intestino ele esteja treinado, né? Ele esteja com as suas funções adequadas para que ele consiga utilizar esse carboidrato como fonte de energia e consiga performar dessa forma. Então, essa relação ela já inicia desse ponto de vista básico, né? Já na parte da digestão e absorção. Aqui é um estudo, né, que ele mostra que existe uma predominância muito grande de sintomas em praticantes de corredores de endurance. Então, corredores, ciclistas, maratonistas, nadadores, é muito comum ter prevalência, né, de alguns sintomas gastrointestinais. Então, dor estomacal, dor intestinal, alterações em relação à sensação de plenitude gástrica, né, a pessoa fica muito inchada. Então, tudo isso vai influenciar diretamente a questão de náusea, refluxo. Então, todas essas consequências deletérias, elas vão comprometer o desempenho esportivo e estão diretamente relacionadas com a função do TGI e, consequentemente, com a microbiota. Além disso, além dessa associação com a função digestiva e absortiva, a gente tem um eixo que chamamos, né, de eixo intestino-músculo. Então, a prática de exercício, ela exerce um efeito positivo no microbioma, e a gente já observou. Mas também o inverso, ele acontece. Então, o trato gastrointestinal e a microbiota que está ali presente, ela vai gerar efeitos positivos no meu músculo. Então, vai influenciar o metabolismo e vai influenciar a performance, principalmente pelos produtos, que são os ácidos graxos de cadeia curta, que a gente falou. São produtos metabólicos que são produzidos a partir da digestão de carboidratos que são acessíveis a micro-organismos, que aí o conceito mais atual é MAX, né? Que aí antigamente a gente falava que era só fibras, mas hoje a gente já compreende que existem alguns polissacarídeos que também vão ser digeridos, que também vão ser aproveitados pelos nossos micro-organismos. Então, a digestão desses carboidratos acessíveis, eles vão produzir vários componentes, que a gente também vai comentar, mas principalmente os ácidos graxos de cadeia
curta, que vai gerar esse feedback negativo, né? Vai gerar essa comunicação entre o trato gastrointestinal e o músculo, exercendo os efeitos positivos na performance. Nessa outra imagem, a gente consegue observar isso mais profundamente, com a riqueza de detalhes maior. Então, quando eu tenho uma situação de homeostase, que é essa figura aqui de cima, a figura A, eu tenho uma diminuição da LPS, como a gente já viu, e eu também tenho uma diminuição de fatores inflamatórios vinculados ao exercício. E eu tenho um aumento, por exemplo, da sinalização da mTOR, que é um importante sinalizador celular voltado para questões das funções do exercício físico, né? Dependendo do tipo de exercício que a gente está falando. Então, eu vou ter, por exemplo, uma maior biogênese mitocondrial, um aumento de densidade capilar, um aumento da síntese de colagênio e um aumento da síntese proteica também. Consequentemente, né, com uma microbiota em homeostase, eu vou criar um ambiente propício para ter um ganho de força, para ter uma adaptação melhor ao treinamento e, consequentemente, também ter um aumento de VO2 máximo, por que não, né, que está vinculado a essa melhor utilização do oxigênio como um dos fatores metabólicos que vai gerar uma melhor produção de energia, de consequência, e também um melhor desempenho. Quando eu falo do estado disbiótico, por exemplo, eu vou ter um aumento do estado inflamatório, então essa inflamação ela vai estar mais presente, e também do estresse oxidativo. Tudo isso inibe essa via de sinalização do exercício. Então, eu vou ter todo o efeito contrário. Então, eu vou ter uma menor performance, eu vou ter uma menor resposta ao exercício, uma menor adaptação, um menor ganho de força. Então, é extremamente importante, por meio desse eixo intestino-músculo, a gente priorizar, né, uma alimentação no nosso atleta, no nosso praticante de exercício físico, que vá gerar esse cenário positivo da microbiota. Outros fatores que geram e que influenciam também essa relação do eixo intestino-músculo são as miocinas, que são citocinas que o nosso músculo, são, a grosso modo, né, para que todo mundo compreenda, são moléculas que levam mensagem, são moléculas sinalizadoras, que elas são produzidas pelo músculo, né? A gente tem a irisina, a gente tem a interleucina 6, sendo uma outra molécula que ela é muito presente, que vai gerar efeitos positivos em todo o nosso corpo, mas também no nosso trato gastrointestinal. Em contrapartida, o próprio lactato também vai ter uma ação muito importante. O lactato é um produto metabólico do exercício físico, principalmente da glicólise anaeróbica, né? Mais especificamente. Então, exercícios de alta intensidade vai ter uma produção, vai ter uma sobrecarga metabólica, vai ter uma acidificação, né, daquele músculo devido à produção de íons H+, de lactato, e isso vai gerar um efeito também positivo na microbiota gastrointestinal, promovendo uma composição mais diversa e, consequentemente, mais positiva. Aqui é outra imagem reforçando para vocês a influência das substâncias que o nosso músculo produz, né, das miocinas, de várias outras interleucinas, moléculas sinalizadoras, que vão gerar vários benefícios. Tanto que hoje a recomendação para todas as pessoas, independentemente de ser atleta ou não, é de pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, tendo em vista toda essa inter-relação, né, do músculo com todo o nosso corpo. E a gente está dando um enfoque hoje no trato gastrointestinal. Essa relação do intestino-músculo é tão presente que existem alguns estudos, como esse aqui, que mostra que a microbiota, um padrão negativo, está associado com sarcopenia. Sarcopenia é uma perda dessa massa magra, vinculada a uma inatividade física, mas também a um estado de senescência celular, ao estado de envelhecimento. Então, pessoas que têm uma microbiota em equilíbrio, que conseguem nutrir positivamente ao longo da vida, têm uma tendência menor ao aparecimento de sarcopenia. Então, cuidar da microbiota também é pensar no médio e longo prazo. Então, compreender essa relação não é restrito a quem trabalha somente no ambiente esportivo. Então, gente, a utilização de suplementos, por exemplo, e aí eu não restringo, essa imagem foca no suplemento, mas eu não restringo a eles, eu falo ao consumo, né, de alimentos fermentados, o consumo de fibras, o consumo de alimentos que vão gerar um efeito positivo na microbiota intestinal, vai promover vários benefícios no contexto do exercício. Então, vou ter um aumento de performance, vou ter uma melhor resposta ao treinamento, uma regulação positiva do meu metabolismo energético e vou ter uma atenuação do surgimento da fadiga. Então, vou promover desempenho por meio dessa interação. Aqui, pessoal, é outro exemplo que o exercício físico, aqui mostrando já o cross-talk, que essa parte dos benefícios do atleta eu já comentei bastante com vocês, mas o próprio exercício ele vai promover o aparecimento, por exemplo, de gêneros bacterianos na minha microbiota intestinal, como a Akkermansia, que é um gênero vinculado a padrões positivos de comportamento, então são bactérias boas que vão promover essa regulação, né?
E aí, aqui eu acredito que também traz o destaque em relação aos metabólitos bioativos. A gente tem os ácidos graxos de cadeia curta, que eu já falei, mas eu também tenho a produção de vitaminas e minerais por meio das microbiotas, eu também tenho a produção de neurotransmissores, então essa relação ela é extremamente necessária, tá bom? Aqui é outra imagem destacando esses ganhos de performance. Eu tenho também uma melhora em relação ao tempo para fadiga, eu tenho uma melhora em exercícios de contrarrelógio, eu tenho um melhor controle desse lactato. O lactato ele está associado com a fadiga, ele não é o único fator. Durante muito tempo a gente achou que o lactato ele era estrelinha, digamos assim, né? Ele era um dos fatores principais, mas hoje compreendemos que ele faz parte desse surgimento da fadiga, mas ele não é só ele de forma isolada, mas ele, a composição da microbiota ela vai gerar esse efeito positivo. Exercício de salto vertical. Então, todos esses fatores, por meio da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, a questão da ativação de enzimas antioxidantes, sistema imunológico adequado, controle de inflamação, controle da permeabilidade gastrointestinal, tudo isso vai gerar esses ganhos esportivos. Nessa imagem, a gente também tem um destaque para a função dos ácidos graxos de cadeia curta lá em cima, que são produzidos pelas bactérias boas, gerando um efeito em mTOR, promovendo o ganho de massa muscular. Então, a microbiota intestinal, hoje já compreende-se que ela tem um efeito muito importante nesse ganho, né, hipertrófico, nesse aumento do nosso tecido muscular, e ele inibe fatores como a miostatina, que gera atrofia muscular. Por isso que está vinculado também com a questão da sarcopenia, como a gente falou anteriormente. Outro fator, gente, que essa imagem destaca bastante dessa relação da microbiota com o exercício, com o músculo, é uma influência a nível mitocondrial. Então, o padrão inadequado de microbiota está associado com disfunção mitocondrial, com o metabolismo mais resistente, a inflamação crônica, o metabolismo proteico, a gente já conversou. Então, gostaria, nessa imagem, de trazer o destaque para esses fatores influenciando com a mitocôndria. Inclusive, alguns autores trazem o termo crosstalk, que é esse feedback, né, entre intestino com a função mitocondrial. Então, nessa imagem, aqui na parte superior, a gente tem as fibras dietéticas, sendo metabolizadas, sendo degradadas pelo metabolismo microbiano, produzindo oligomonossacarídeos que vão ser convertidos em ácido graxo de cadeia curta, como a gente já viu. Esses ácidos graxos de cadeia curta, por meio de várias moléculas sinalizadoras, e aí eu gosto de chamar o destaque para MPK e PGC1-alfa, que são moléculas que têm uma relação muito próxima com a mitocôndria, através delas ela vai acabar promovendo biogênese, vai acabar promovendo uma melhor utilização do oxigênio, uma melhor absorção de glicose, um controle, né, dessa relação AMP-ATP, tudo isso vai gerar uma melhor função mitocondrial e, consequentemente, um melhor metabolismo energético que vai promover o desempenho esportivo. Aqui embaixo a gente tem o destaque para a questão das microbiotas utilizarem esses ácidos biliares primários, que são, né, colocados no bolo alimentar para auxiliar na questão do metabolismo, da digestão e da absorção de gorduras. Esses ácidos biliares eles vão ser degradados pela microbiota, que vai produzir os ácidos biliares secundários, que também vão ter efeitos benéficos, da mesma maneira como a gente conversou sobre os ácidos graxos de cadeia curta. Então, eles também vão ter toda uma influência, né, de tradução de sinal, que vai corroborar também com esse melhor do metabolismo energético. Então, aumenta a resistência à fadiga, melhora a manutenção também em relação à velocidade, né? Você consegue performar melhor. Outro ponto muito importante dessa questão mitocondrial é que na mitocôndria a gente tem a questão do balanço do estresse oxidativo. Então, na mitocôndria é muito comum haver essa produção de moléculas, né, de espécies reativas de oxigênio, que são moléculas que têm um efeito positivo no exercício. Elas promovem a adaptação, mas é necessário que haja um equilíbrio. Então, quando eu estou com a microbiota, né, diversa, adequada, eusbiótica, né, eu vou ter um padrão positivo. Então, eu vou ter um melhor controle desse balanço do estresse oxidativo. Porém, caso eu não tenha, né, esse equilíbrio, eu tenho uma preponderância de bactérias negativas, eu vou ter o efeito contrário. Eu vou ter uma propensão ao aumento desse estresse oxidativo e uma menor função mitocondrial. E aí existe o termo que é disfunção mitocondrial. A mitocôndria ela não está exercendo adequadamente as suas funções, e isso compromete bastante o nosso metabolismo energético e o nosso metabolismo como um todo, né? A mitocôndria ela tem um papel regulador central por meio de várias moléculas que geram um efeito muito importante. Aqui é mais uma vez mostrando também, gente, uma das consequências que pode acontecer desse estresse oxidativo, que aí eu chamo a atenção para a parte superior do nosso slide,
essas espécies reativas gerando, por exemplo, danos nos nossos telômeros. Então, é comum gerar esse dano mitocondrial, não dano mitocondrial, mas também o dano em relação ao DNA, telômeros e DNA mitocondrial também, porque existe uma pequena quantidade de material genético que está presente na mitocôndria. Isso destaca para a gente, né, a sua função também. Então, é muito importante ter uma regulação positiva. Embaixo, a gente tem já um cenário oposto, né, que seria um cenário de aumento de LPS, um cenário de disbiose, que aí eu vou ter inflamação, vou ter o crescimento o supercrescimento, né, bacteriano, principalmente de bactérias pantobióticas, e eu vou ter uma maior permeabilidade intestinal, corroborando com a disfunção mitocondrial e com a mitofagia. Então, é extremamente importante. Outro conceito legal dessa relação que a gente precisa compreender, principalmente quando a gente está falando de atleta de alto desempenho, é que o exercício ele exerce um efeito positivo na nossa imunidade. Porém, esse efeito positivo ele é até um certo ponto. Então, se eu tiver um desajuste em relação à minha carga de treinamento, eu tiver uma sobrecarga, um overload, que é aqui no canto direito do nosso slide, eu vou ter, ao invés de um ganho em relação ao funcionamento do sistema imunológico, eu vou ter uma diminuição desse sistema imunológico. Então, em exercícios de alta intensidade, em períodos após, e aí quando eu falo alta intensidade, eu estou falando de exercícios de longa duração, uma ultramaratona, principalmente, ou até mesmo uma maratona, uma sobrecarga, né, descontrolada, descompensada, daí destaca a importância sempre do acompanhamento do profissional de educação física para auxiliar nessa dosagem. Então, esse desajuste, ao invés de gerar um efeito positivo, como a gente já conversou, como a gente já observou que o exercício dá, ele dá consequências negativas. Então, tem um aumento de hipertermia tecidual, tem um aumento de permeabilidade, eu vou ter, ao invés desse quadro anti-inflamatório, eu vou ter um quadro pró-inflamatório, um aumento de produção, né, de substâncias, de espécies reativas de oxigênio. Então, é importantíssimo que a gente tenha um ajuste dessa carga, porque esse dano muscular que ele é gerado pelo exercício, e aqui tem um destaque especificamente do exercício de resistência, mas todos os exercícios geram microlesões, só que essas sinalizações elas são diferentes, né, embora esse dano muscular seja mais preponderante em exercícios de resistência, em musculação, exercícios de curta duração, se esse dano muscular ele for mais do que o adequado, ele for excessivo, eu vou ter quadros de injúria ou necrose. Então, eu vou ter uma sobrecarga, eu vou ter um aparecimento de dor muscular de início tardio, ou também posso ter quadros de rabdomiose, que parecem ser muito distantes, mas estão cada vez mais presentes na rotina da nossa população, que, infelizmente, devido a essa falta de orientação profissional, acaba sobrecarregando o músculo e tem quadros de injúria e necrose que compromete bastante. Então, essa relação da carga ela é muito importante também para a influência do exercício na microbiota gastrointestinal. Então, é necessário que eu tenha uma carga aqui em cima, a seta vermelha, essa carga ela é muito importante. Inclusive, tem um conceito de overreach funcional, é uma sobrecarga que ela é intencional para gerar adaptações positivas, mas ela tem que vir logamente acompanhada de um período de recovery, de um período de recuperação, com nutrição, com hidratação, com descanso, para que eu tenha esse equilíbrio, para que eu consiga usufruir, digamos assim, dos efeitos positivos do exercício e também na saúde, mas também na microbiota gastrointestinal. Outra questão que é muito vinculada com essa desregulação da carga é o aparecimento de overtraining. Muitas pessoas colocam como sendo algo distante, mas, como já destaquei, é algo extremamente próximo. Então, eu tenho uma diminuição dessa performance atlética, eu também tenho um aparecimento de quadros de depressão e ansiedade. Outro eixo muito importante no nosso corpo, e que também se relaciona com o intestino, é o eixo intestino-cérebro. Então, existem até algumas pessoas que trazem a terminologia de que o nosso intestino é o segundo cérebro. Isso por quê? Porque os metabólitos bacterianos, né, eles vão ter influência positiva no nosso cérebro, promovendo, por exemplo, o aumento de fatores neurotróficos, como o BNDF. Então, vai gerar um efeito positivo em quadros de depressão e ansiedade. Então, essa ansiedade que vai estar presente principalmente em atletas que têm overtraining. Na realidade, quase todos os atletas de alto desempenho, eles têm uma pressão muito grande, né, em relação ao desempenho. Eles estão sempre na linha muito tênue entre a performance, entre a saúde e a doença. Então, é muito comum que você encontre pacientes que vão ter depressão, ansiedade, e esse tratamento ele passa pelo um ajuste da alimentação e também por uma melhor colonização da nossa microbiota gastrointestinal. E aí, gente, a gente chega no ponto da nutrição. Então, Cícero, né, como que essa nutrição ela pode otimizar essa relação, né, da microbiota gastrointestinal com o exercício físico? A gente tem hoje
já um vasto conhecimento de como a alimentação ela vai influenciar nessa função e nessa microbiota. Então, aqui nessa imagem, por exemplo, na parte superior, que é a que eu gostaria de dar o destaque para vocês, a gente tem de vermelho alguns componentes que vão gerar efeitos negativos nessa composição da microbiota. Então, inibidores de bomba de prótons e antibióticos, né, que são medicamentos, eles vão ter efeitos negativos na nossa microbiota intestinal. Então, são medicamentos extremamente agressivos e que vão comprometer essa composição. Inclusive, existem algumas estratégias terapêuticas que vão, né, até mesmo inibir. Os ácidos graxos saturados também vão exercer efeito negativo, né? Tem um efeito já carnio-metabólico muito ruim, mas também na nossa microbiota influencia. O excesso de frutose, e aí quando a gente fala excesso de frutose, a gente não está falando de fruta, a gente está falando de alimentos industrializados, onde eu tenho uma frutose realmente excessiva, principalmente os refrigerantes e alguns outros alimentos com sabor mais doce, eles têm uma quantidade muito alta de frutose, é um adoçante muito utilizado pela indústria de alimentos que vai também gerar um efeito extremamente negativo na nossa microbiota intestinal. O excesso de consumo de proteínas, principalmente, existem alguns estudos que vão vincular isso, principalmente quando a gente fala de proteínas que são oriundas de carne processadas. Eu tenho um slide que eu vou falar também sobre isso. Tudo isso vai gerar também alterações de pH, promovendo o crescimento de bactérias negativas. Em contrapartida, a gente tem componentes da alimentação que exercem efeitos positivos, como, por exemplo, a ingestão de probióticos, que aí não necessariamente a gente está falando de suplemento, né? A gente tem os alimentos fermentados, e a ingestão de fibras dietéticas vão exercer um efeito positivo, mas não são só eles. Aqui a gente fala dos carboidratos digestíveis também, na parte superior. A gente tem a ingestão de alimentos que são carboidratos que não são digestíveis, mas que são acessíveis à nossa microbiota. Tudo isso vai gerar um efeito positivo. Nessa imagem, a gente tem, do lado esquerdo, alimentos que vão fortificar essa barreira intestinal, diminuindo a permeabilidade. Então, as fibras, como eu já destaquei, a gente tem a glutamina, que também vai estar presente, a gente tem a vitamina D, a gente tem a cisteína, as vitaminas, o próprio triptofano. Então, todos esses micronutrientes, de uma forma geral, a gente também tem um grupo dos compostos bioativos, vão influenciar positivamente essa composição da microbiota. Aqui do lado direito, por exemplo, a gente tem a frutose influenciando negativamente. Tem os emulsificantes, né, que está muito presente nos aditivos, né, dos produtos industrializados. Os ácidos biliares vão exercer um efeito negativo, mas aí vai depender muito de como que essa microbiota reage a esses ácidos biliares, né? Aqui a gente está falando de desbiose. Então, esses ácidos biliares eles não vão ser adequadamente processados e digeridos. O álcool, o etanol, também vai exercer um efeito negativo. E a gente tem a gliadina, que é uma proteína que está presente em derivados de glúten, que alguns estudos indicam que ela pode exercer efeitos deletérios, mas hoje que a gente tem de consenso que ela influencia mais negativamente vinculados a pessoas que possuem condições, né, de sensibilidade ou de doença celíaca. E aí, qual que é o padrão nutricional adequado? Né? Acho que aqui já está todo mundo craque de saber que é um padrão dietético que ele não é ocidental, né? É uma dieta que não é ocidental, que vai promover essa melhor composição. E aí, quando eu falo de melhor composição, pessoal, eu estou falando do aumento de bifidobactério, os lactobacilos principalmente. Aí eu vou ter secundariamente, né, os bacterióides e a Akkermansia também como sendo bactérias positivas. E aí isso vai gerar melhor produção de ácidos graxos, de cadeia curta e todo aquele cenário positivo metabólico que a gente viu anteriormente. Em contrapartida, o padrão dietético ocidental, que aí, como a gente já viu, né, o padrão dietético ocidental ele é caracterizado por um alto consumo de industrializados, um alto consumo de gorduras saturadas. Tudo isso corrobora com um dano, né, nessa microbiota, um dano, uma menor função gastrointestinal, né, uma diminuição de todos esses fatores, corroborando com o aumento de ansiedade, enfim, comprometendo todo esse cenário. Um padrão dietético que ele é muito estudado como sendo promotor de um melhor equilíbrio da microbiota gastrointestinal é o padrão dietético mediterrâneo. Esse padrão dietético mediterrâneo ele tem como principal característica a predominância, a base da sua alimentação ser de alimentos in natura, que está extremamente vinculado e associado com o que o nosso Guia Alimentar da População Brasileira recomenda. Ele tem algum destaque, como, por exemplo, o maior consumo de peixes, ao invés do consumo de carne, a presença muito forte de gorduras boas, como principalmente o azeite de oliva, né? E, em menor proporção, o consumo de carne e de doces. Por quê? Porque a gente tem uma tendência muito grande de ingestão de gordura saturada nesses alimentos, né? Além do excesso de açúcar e, consequentemente, também de frutose, principalmente quando a gente fala de produtos industrializados. Aqui mostrando o porquê, né? Eu também já conversei com vocês, o porquê que essa
alimentação baseados em alimento in natura, baseados em vegetais, baseados em frutas, vai promover um equilíbrio. Por quê? Porque esses alimentos, além de ter alguns, ter a presença de micro-organismos bons, principalmente vão ter a presença de carboidratos que vão ser digeridos. São carboidratos que são acessíveis, é o conceito de Max, são acessíveis a essa microbiota. Então, essa microbiota ela vai digerir esses carboidratos e vai crescer positivamente, vai aumentar a sua diversidade. Então, esses carboidratos, como também a presença de polifenóis, vai gerar esse equilíbrio mais positivo. Aqui é dando destaque novamente à nossa regra de ouro do Guia Alimentar da População Brasileira, que é um instrumento que a gente deveria valorizar mais, embora muitas pessoas já valorizem, mas a gente precisa sempre dar destaque. Eu sempre gosto de trazer alguma referência ao guia, dado a sua importância, dado ao seu impacto, principalmente quando a gente fala de nutrição social, né, a nutrição que chega às pessoas em uma linguagem extremamente acessível, embora hoje a gente esteja discutindo do ponto de vista técnico, né, mas é necessário que em vários momentos a gente adapte essa linguagem para o público leigo, que é a pessoa que vai, né, de fato, se beneficiar da nossa intervenção. Então, esse estudo aqui, ele destaca essa questão dos alimentos processados. Como que eles contribuem para esse cenário de globesity, que é um cenário de obesidade global, né? Então, é muito notório, é facilmente identificado que ao longo dos anos, né, aqui tem um panorama de 2012 até 2022, mas se a gente for observar os padrões atuais, eles ainda são maiores, é possível observar um crescimento, né, de aditivos dentro desses produtos industrializados. Então, os emulsificantes, que a gente já viu, adoçantes, enzimas, flavorizantes, estabilizadores, tudo isso vai gerar um dano, né, ao nosso componente da nossa barreira intestinal e, consequentemente, corroborar com esse estado de desbiose. E aí é muito importante a gente destacar que não são todos os aditivos que são negativos, né? Mas quando a gente fala de alimento ultraprocessado, basta uma simples leitura de rótulo para a gente identificar que tem mais química do que alimento, né? Então, aí sim, a gente está falando de um alimento que está provavelmente gerando uma propensão a quadros negativos. Então, esses aditivos químicos, o aumento de densidade calórica, né? Uma densidade calórica extremamente elevada, que é característica dos alimentos processados, que também tem como característica uma diminuição de fibras e micronutrientes, tem uma frutose excessiva. Alguns processamentos térmicos vão diminuir o valor nutricional do pouco de alimento que tem naquele alimento industrializado, os emulsificantes, o efeito dos adoçantes artificiais e dos EJs, eles geram atenção também para a gente em relação a isso, embora ainda se discuta muito até que ponto é esse impacto, quão é relevante, mas são vários fatores negativos que, somado, estimulam a gente a consumir, a evitar, né, como o próprio guia diz, os alimentos ultraprocessados, porque eles geram esse quadro inflamatório no nosso intestino. Aqui é uma imagem, pessoal, destacando novamente essa questão do potencial da nossa microbiota de digerir fibras. E essa digestão de fibras vai produzir os ácidos graxos de cadeia curta, que vai gerar esse efeito positivo. E aqui, novamente, eu destaco o mTOR, como sendo uma molécula central que vai promover biogênese mitocondrial, mas não tanto, né? Essa é uma característica maior da MPK, mas principalmente um ganho de massa muscular. E aí, em relação a fibras, qual é a recomendação de ingestão? É de 25 a 38 gramas de fibras por dia, isso quando a gente fala de uma pessoa adulta. Então, é sempre necessário consultar as DRIs para fazer esse ajuste de ingestão. E aí, eu recomendo, né, que essa ingestão um aumento seja gradual. Porque não adianta nada uma pessoa que tem uma dieta extremamente baixa de fibras eu der uma quantidade muito maior, né? Esse intestino ele não vai estar nem preparado para receber essa fibra, eu posso ter alguma alteração nessa função gastrointestinal de início. Então, é necessário que esse aumento ele seja gradual até que a pessoa atinja esses valores da recomendação. Aqui é destacando esse efeito que eu já falei para vocês em relação à produção do ácido graxo de cadeia curta, aqui do lado esquerdo, mas eu também tenho um efeito dos ácidos biliares e eu também tenho um efeito de produção de metabólitos e vitaminas. Esse metabolismo microbiano que eu vou estimular com os carboidratos fermentáveis vai ser determinante para esses efeitos benéficos. Outra coisa, gente, que auxilia e que corrobora bastante para esse incentivo aos alimentos in natura é a presença de ácidos graxos, né, PUFAs e MUFAs, que são ácidos graxos monoinsaturados e poliinsaturados, a presença de vitaminas e minerais, mas também a presença de fitoquímicos. Todos esses componentes, em forma até de uma ação extremamente sinérgica, vão gerar um efeito anti-inflamatório da alimentação.
E aí, como a gente viu, a disbiose já era uma inflamação de baixo grau, mas a gente tem vários outros fatores ambientais que vão gerar esse efeito negativo, né? Vão gerar esse quadro pró-inflamatório, como a própria inatividade física, a exposição a xenobióticos, a questão de distúrbios do sono, né? A pessoa que dorme pouco, estresse crônico, tudo isso vai corroborar com esse estado pró-inflamatório, e também os fatores ambientais vai corroborar com um aumento de estresse oxidativo. Então, são 2 fatores especificamente que a gente consegue tratar com a alimentação, mas principalmente com alimentos in natura. E aí, quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma riqueza muito grande, uma biodiversidade gigantesca que promove para a gente vários instrumentos, né, vários alimentos que podem, devem ser inseridos, isso dos mais diferentes biomas, devem ser inseridos na alimentação para promover esse controle anti-inflamatório e esse controle antioxidante, né? Outro nutriente que pode auxiliar nessa composição, que os estudos já mostram, né, a sua influência em relação à microbiota intestinal, é a ingestão de ácidos graxos ômega 3. E aí, quando eu falo ômega 3, eu sempre gosto de dar o destaque para o consumo de peixes. Então, a gente, quando fala de ômega 3, é muito comum os nutricionistas hoje relacionarem com suplemento. Infelizmente, o suplemento ele é um componente auxiliar, mas a gente deve sempre incentivar a ingestão de peixes, né? E a gente tem até esse cenário favorável atualmente em relação ao valor da carne. Então, nós, enquanto profissionais da saúde, devemos, né, incentivar que as pessoas consumam peixes. Isso vai facilitar, vai promover essa ingestão adequada de concentração de EPA-DHA, que vai corroborar, né, com essa diminuição da endotoxemia, com essa diminuição da inflamação, que é uma das características principais dos ácidos graxos ômega 3. Beber uma água rapidinho. Outro ponto bem interessante que os estudos atuais vêm destacando é que as proteínas vegetais, elas têm um efeito mais positivo na microbiota intestinal do que as proteínas animais. Um dos destaques já traz um pouco dessa relação que eu falei com vocês em relação à maior ingestão de gordura saturada. Então, quando eu como, né, quando eu faço a ingestão de carne vermelha, principalmente, eu tenho uma propensão muito grande, embora eu selecione cortes mais magros, eu tenho uma propensão grande a ingerir uma quantidade maior de gordura saturada. Isso está vinculado com padrões negativos, onde eu tenho, por exemplo, aumento de timal, que é um componente que está vinculado com risco cardiovascular, por exemplo. Então, a ingestão, a presença maior de proteínas, também de fontes vegetais, vai promover uma melhora dessa microbiota intestinal. E aí é extremamente interessante que eu evite a todo custo carne processada, né? Não é algo que não pode estar rotineiramente presente na sua alimentação, e caso consuma proteína animal, que seja pelo menos cortes mais magros, para que eu não tenha esse risco cardiovascular mais intenso. Outro componente nutricional, né, um composto aqui bioquímico, um componente bioativo, né, um composto bioativo que vai exercer efeito positivo na microbiota é a ingestão de curcumina, que é um componente que está presente na cúrcuma, né, na planta específico, e também na suplementação. Então, ela também vai gerar um efeito, né, promovendo o potencial crescimento de cepas bacterianas boas, melhorando essa função gastrointestinal, essa função de barreira, gerando um efeito positivo na biodiversidade e auxiliando na questão do controle de fatores pró-inflamatórios. E aí, pessoal, do ponto de vista nutricional, é muito importante que esteja na mente de vocês 3 conceitos. O primeiro conceito é o de probiótico, que nada mais é do que esse micro-organismo, especificamente, ele vivo, que quando administrado em quantidades adequadas, confere benefício à saúde do hospedeiro. Então, esse é o conceito de probiótico, é a própria bactéria ou micro-organismo em si. A gente tem outro conceito, que é o de prebiótico, que são ingredientes seletivamente fermentados que permitem mudanças específicas na composição e ou atividade da microbiota intestinal, conferindo, assim, benefícios à saúde do hospedeiro. Então, o prebiótico, ele é a comida, né? Ele é a alimentação dessa bactéria boa, do probiótico. Então, ele vai gerar esse efeito de alteração de composição seletiva. Então, ele vai promover uma melhora das bactérias positivas em detrimento das negativas. E aí, uma alteração desse conceito ao longo do tempo é que antigamente a gente chamava de fibra, né? Hoje já é ingrediente. Por quê? Porque existem alguns outros carboidratos que não se encaixam no conceito de fibras, que também vão ser metabolizados por esses micro-organismos. O simbiótico já é um conceito que está relacionado a um componente, a um produto, que vai ter tanto probiótico como prebiótico. Então, eu acabo em um alimento só tendo esses dois produtos, né? Tanto pró quanto prebiótico.
Aqui é uma imagem destacando a ação conjunta. Então, o ideal sempre é que eu faça a ingestão desses probióticos, seja via suplemento, mas principalmente via ingestão de alimentos fermentados e via ingestão de alimentos in natura, e seja em conjunto com prebióticos. O que é muito comum a gente observar hoje é a pessoa consumir o suplemento, né? Ela ingerir a cápsula ali, ela está favorecendo essa colonização positiva, mas ela não se alimenta de alimentos in natura, por exemplo. Ela não se alimenta de carboidratos que são acessíveis a essa microbiota intestinal, e acaba que ela tem um efeito apenas atenuador. No final das contas, ela não vai ter tantos benefícios, né? Porque é necessário que essa microbiota ela seja colonizada, mas ela seja mantida. Então, é necessário que você oferte regularmente, ao longo de alimentação adequada, esses carboidratos que vão exercer esse efeito benéfico sobre a saúde. Esses prebióticos, né? Mais especificamente. Então, no contexto do exercício físico, nós já temos também vários estudos que mostram que a administração de probióticos vai auxiliar nessa questão do funcionamento do sistema imunológico, vai melhorar essa capacidade antioxidante, que é extremamente afetada pelo exercício físico, melhorando a função cardiovascular e promovendo uma melhor função de barreira. Além disso, dentro do contexto esportivo, os probióticos eles também auxiliam em pontos que são bem comuns de serem problemáticos, como, por exemplo, o surgimento de infecções do trato respiratório superior. Então, é muito comum, por exemplo, os atletas griparem. Por quê? Porque eles estão constantemente em um quadro de sobrecarga de exercício. Então, essa pequena imunossupressão que acontece devido a esse overreaching, que em algum caso é até funcional, ele vai gerar uma pequena baixa desse sistema imunológico que pode surgir infecções oportunistas. Então, em casos onde há um desbalanço entre a carga e o descanso do exercício físico, é comum, por exemplo, pessoas terem um surgimento de crise de herpes ou de alguns patógenos que já estão presentes naquela pessoa. Então, a suplementação de probiótico auxilia, né, a esse melhor funcionamento do sistema imunológico, diminuindo o risco dessas infecções do trato respiratório superior, essas gripes, a grosso modo, né? Então, tudo isso vai promover performance, vai melhorar um aumento da recuperação pós-exercício e vai auxiliar o atleta. Então, aqui um destaque em relação aos alimentos probióticos. Esse slide ele foi feito baseado na diretriz mundial da Organização Mundial de Gastroenterologia. Então, é um documento muito importante, onde vocês vão ter acesso a várias marcas, a vários suplementos, a vários alimentos que vão ter uma composição, né? Vão ter datado, já vai ter designado quais as cepas que estão presentes, para que você consiga instrumentalizar dentro de uma alimentação. Aqui nessa imagem, a gente mostra também um efeito de algumas cepas e de alguns prebióticos e de algumas suplementações na microbiota intestinal. Então, alguns vão melhorar, já tem datado, né? Alguns vão melhorar a questão da força muscular, existem alguns outros protocolos de suplementação que vai melhorar o endurance. Então, fica essa referência para que vocês consultem para se aprofundar mais especificamente em relação a cepas, em relação a funções mais específicas que a gente não vai conseguir detalhar tanto ao longo da aula de hoje. Nessa imagem, a gente tem outros exemplos de alimentos fontes de probióticos. Então, a gente tem, por exemplo, muito comum aqui do nosso Nordeste, a nata, o queijo maturado, a kombucha, é um alimento que está presente hoje no Brasil, né, devido a essa influência que a gente trouxe, mas é um produto predominantemente asiático, inclusive é uma das características de nós ocidentais, né, não ter tanto acesso a esses alimentos. Então, kefir durante muito tempo foi popularizado, hoje em dia já diminuiu bastante. Nato não é comum, tempê, miso, são todos, normalmente, são alimentos da cultura asiática, mas que a gente pode incorporar, como, por exemplo, os iogurtes, a nata, o queijo, enfim, e alguns outros. Já os prebióticos, pessoal, já é um pouco mais fácil, já é um pouco mais presente na nossa cultura alimentar. Então, alho poró, soja, alcachofra, chicória, cebola, folha verde, dente de leão, banana e biomassa de banana, aspargos, todos esses alimentos são prebióticos e tranquilamente a gente consegue inserir dentro da nossa alimentação, desde que a gente consiga incentivar, né, para que a população ela vá auxiliando, desde que a gente proponha, né, receitas, desde que a gente proponha também técnicas dietéticas, que é muito importante, não adianta só a gente ficar discutindo fisiologia e bioquímica se a gente também não conseguir trazer isso do ponto de vista prático para que o paciente execute. Então, essa intervenção nutricional, ela passa também por um conhecimento de técnica dietética, onde eu vou conseguir incorporar todos esses ingredientes que têm efeitos fisiológicos positivos na alimentação e na rotina da pessoa, né, que é o objetivo principal. Então, os prebióticos, pessoal, tem uma classe muito grande.
desses prebióticos. Os principais, os que são mais discutidos, né, que são mais comuns, digamos assim, são os frutoligosacarídeos, mas a gente também tem, que é popularmente conhecido como FOS, mas a gente também tem um galactoligosacarídeo, GOS, tem o CHOS, enfim, tem uma infinidade de prebióticos, de carboidratos que são acessíveis a esses micro-organismos que vão gerar esse efeito positivo, né, tanto na microbiota quanto no sistema imunológico. Aqui nessa imagem, gostaria de chamar a atenção para o lado direito, onde a gente também tem, por exemplo, linhaça, que é um alimento que a gente já consegue ter um acesso, né, mais comum aqui em supermercados brasileiros, chia, amêndoa, a cevada, a própria aveia, enfim, todos esses são compostos prebióticos. Para fechar essa parte conceitual, gostaria de trazer para vocês um conceito que ele está ascendendo bastante, que vem sendo cada vez mais presente dentro dos estudos, que é o conceito de paraprobiótico. Paraprobióticos são micro-organismos que eles não estão vivos, são micro-organismos mortos. Então, são micro-organismos que não são viáveis, né, ou são inativados. A grosso modo, são micro-organismos mortos, né? E aí, esses micro-organismos mortos, componentes da sua parede, da sua membrana celular, da sua estrutura, também os estudos mostram que eles têm potencial benefício na nossa saúde. Então, o futuro indica, né, que possivelmente a gente também trabalha com a suplementação de paraprobiótico. Embora hoje, gostaria de deixar claro, não é uma intervenção que é regulada. Então, o nutricionista não pode exercer, pois é algo que não está previsto dentro das resoluções do Conselho Federal de Nutrição. Mas é algo para ficar no nosso radar, para que no futuro a gente tenha mais uma possibilidade de intervir e de aproveitar de todos os benefícios da saúde desses instrumentos, né? Instrumentos nutricionais, digamos assim, desses suplementos. Então, pessoal, para finalizar nossa apresentação de hoje, gostaria de deixar algumas mensagens, né, para vocês fixem, e que seria, se vocês prestarem atenção nessa parte final e conseguirem aproveitar, né, esse minuto final, eu já fico extremamente satisfeito, que é realmente as principais mensagens, né, dessa aula de hoje. Então, os seres humanos, eles são colonizados por uma comunidade microbiana que está fortemente presente no trato gastrointestinal e apresenta funções fisiológicas importantes. A composição da microbiota é influenciada por diversos fatores, dentre eles a dieta e o exercício físico. Esses fatores podem promover a microbiota em equilíbrio ou desequilíbrio. Em desequilíbrio, essa microbiota pode influenciar negativamente a saúde do hospedeiro e o seu desempenho esportivo. As principais associações da microbiota com o exercício físico parecem estar relacionadas com as repercussões digestivas e funcionais do TGI, pela influência no eixo intestino-músculo, pelo crosstalk com as mitocôndrias e com melhorias no processo de recovery. Conforme os artigos citados nessa apresentação, uma microbiota em eubiose parece estar relacionada com a melhor desempenho esportivo, melhor resposta ao treinamento, regulação do sistema imunológico e antioxidante, influenciando o metabolismo, né, principalmente muscular e mitocondrial, o recovery e o eixo intestino-cérebro também. É importante destacar, né, que a performance esportiva ela é multifatorial. Então, a gente não pode dar crédito a um fator isolado. Então, não é porque eu regulei, não é porque eu suplementei probiótico, que o meu atleta necessariamente vai ter um ganho de desempenho. Eu estou promovendo um ambiente mais favorável ao desempenho, mas existem vários outros ajustes que a gente pode conversar em outro momento, que vão promover esse desempenho esportivo. Então, são muitas variáveis que vão estar envolvidas nesse processo, que tem que estar em completa sinergia para a obtenção de resultados esportivos. E na nutrição, pessoal, não é diferente, né? Milagres nutricionais não existem, nunca vai existir essa fórmula mágica, né? Que infelizmente a mídia quer, e porque quer, a indústria de alimentos quer, porque quer que a gente aponte sempre, né? Mas a maturidade ao longo do tempo, a leitura e o conhecimento científico mostra que o básico muito bem feito, ele é extremamente importante. Então, o guia alimentar é uma ferramenta muito interessante e ela está muito alinhada com todos os estudos mais atuais que vem mostrando. Tá bom? Então, o consumo de alimentos in naturas, fibras, frutas, vegetais, compostos bioativos, gorduras boas, proteínas vegetais, probióticos, prebióticos e bióticos podem exercer efeitos positivos na microbiota gastrointestinal. Em contrapartida, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, frutose, principalmente a frutose presente nos industrializados, a carne processada, a gordura saturada, estão associados com efeitos negativos. Bom, gente, estamos chegando aqui já na parte final. Eu gostaria que vocês preenchessem esse formulário para vocês terem acesso aos slides. O Paulo também colocou no link da descrição do grupo. Então, descrição do grupo não, desculpa, na descrição do vídeo. Então, no vídeo do YouTube, vocês conseguem ter acesso ao slide, mas nesse formulário também tem uma pequena avaliação. Eu gostaria que vocês respondessem, só para que eu tenha um feedback em relação a
assim, vocês gostaram, o que é que vocês acharam do conteúdo, tá certo? Então, peço que todo mundo preencha, por gentileza. E, novamente, gostaria de agradecer a presença de todos, a todo mundo que assistiu, mais ou menos uma horinha, e eu espero, de alguma forma, ter deixado alguma mensagem positiva para vocês, que eu acho que é o principal objetivo, né, da gente estar aqui reunido, promovendo, incentivando uma iniciativa tão bacana, né, que é o Ciência Free, que é de levar um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Então, deixo aqui a minha singela contribuição e, desde já, agradeço novamente ao Paulo pela oportunidade, né, de colaborar. Fiquei muito feliz com o convite e foi realmente muito prazeroso estar aqui com vocês. Cícero, muito obrigado. Foi sensacional, né? Uma aula super leve, profunda, né? Você abordou aí vários caminhos dentro da nutrição esportiva e, assim, foi muito bom te ouvir, né? De forma didática, muito, muito tranquilo mesmo. Eu queria agradecer, Cícero, aí a sua contribuição, a sua aula, tá? E queria que você pudesse fazer aí sua mensagem final, agradecer as pessoas que ficaram até agora ao vivo aqui no chat, né? Tranquilo, gente. Novamente, é só agradecer a vocês pela oportunidade, pelo tempinho de ter acompanhado. Espero que vocês respondam a avaliação só para ter um feedback, né, de melhoria. Eu acho que é um processo eterno de construção, como o Paulo falou, eu não tenho... Até me coloco, às vezes, como professor e sempre fico... Eu acho que eu vou botar um iniciante, porque eu acho que profissão é uma responsabilidade muito grande, né? E eu estou no processo de construção. Acho que um professor ele se constrói ao longo de muitos anos. E eu estou no processo aí bem inicial. Então, eu gosto sempre de receber esses feedbacks. Fiquem à vontade para colocar. No mais, é agradecer a todo mundo que tirou seus minutos. Espero que tenhamos valido a pena. Eu acredito que sim, né? Principalmente pelo final agora, que a gente expandiu e explorou um pouco mais as coisas. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado novamente ao Paulo. Muito obrigado às meninas, né? A Lídia, a Alana. Eu não sei se eu lembro o nome de todos, mas se eu esqueci alguém, desculpa. Mas todo mundo que colabora para o Ciência Free para que ele aconteça, né? E que a gente consiga sempre estar presente. Eu sei que é muito difícil, Paulo, manter essa rotina, conciliar com várias demandas pessoais, profissionais, que a vida não para, mas eu sou um grande incentivador, espero que permaneça, porque eu acho que é algo que agrega muito socialmente e as pessoas gostam bastante, né? O feedback que você tem tido ele é muito positivo e fico muito feliz de ter a oportunidade de fazer parte disso, né? De alguma forma. Então, muito obrigado, gente, uma boa noite. Sextou agora, né? Oficialmente. Então, foi, Cícero, muito obrigado também, obrigado a todos que permaneceram, né? E a gente volta com mais um encontro em maio com o professor Adriano Cavalcante, com uma aula sobre diabetes. Então, até lá, uma boa noite a todos, bom descanso e um bom final de semana. Vamos encerrar por aqui esse nosso momento, a nossa aula. Até mais.